Olá, estamos iniciando mais um Diálogos do Rangedor. Hoje tenho a satisfação de receber aqui o nosso presidente da OAB do Maranhão, Thiago Dias. Thiago, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Iglesias. Um prazer estar aqui com você. Agradeço o convite. Tenho certeza que teremos um bom diálogo para os telespectadores de todo o estado do Maranhão. Será um grande prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Nada, satisfação é minha. Deixa eu te perguntar, iniciar com uma pergunta já pegando fogo. Lei de abuso de autoridade. Vamos falar um pouquinho dela? Vamos. Qual que é a opinião hoje majoritária dentro da OAB Maranhão, que deve ser convergente com a da OAB Federal? Olha, Iglesias, o pensamento da ordem é que é muito importante que o Congresso agora, o presidente vetou, que o Congresso promulgue, sancione efetivamente a lei de abuso de autoridade. Nós precisamos, eu sempre digo isso, uso isso com muita veemência, se precisamos de um Estado juiz forte, se precisamos de um Estado Ministério Público, precisamos de uma advocacia cidadã igualmente forte, nós precisamos que o sistema de freios e contrapesos seja observado, seja equilibrado, e nós precisamos que o direito de defesa tenha a mesma força e a mesma importância que a acusação. No Estado democrático de direito, isso é essencial para que se busque justiça e não justiçamento. Tu achas que tem havido uma guinada aqui no Brasil nesse sentido, de justiça ser confundida com isso e que de alguma forma o judiciário pode ter incorporado esse princípio? Tu acha que isso pode ter acontecido? Vem acontecendo? Isso causa uma preocupação. Todos nós, enquanto cidadãos, estamos revoltados com os alarmantes índices de criminalidade, estamos revoltados com a endêmica corrupção que assola o sistema político brasileiro, o sistema eleitoral brasileiro de uma maneira geral. Os escândalos de corrupção nos demonstram isso, mas a saída para enfrentar esses problemas não é vilipendiar os direitos e garantias individuais e coletivos da sociedade, não é diminuir o direito de defesa, não é confrontar e infringir o contraditório, ampla defesa, o devido processo legal. Muito pelo contrário, a solução para esses problemas está na observância das normas legais. Nós não podemos pensar em aceitar a máxima de que os fins justificam os meios, um sistema democrático possa valer. O sistema democrático exige respeito às normas postas, e as normas postas, elas têm de valer para todas as autoridades. Sempre digo que o trabalho que foi feito nesse país nos últimos anos, colocando e apresentando os vícios, as máculas do poder executivo, do poder legislativo, são importantes, mas que todas as instituições do país precisam ter limites. E a lei de abuso de autoridade, que não só serve à magistratura, ao Ministério Público, aos delegados, mas a todas as autoridades desse país, nos faz lembrar com muita veemência de que ninguém está acima da lei. E o Bolsonaro, quando veta 19 artigos, 34 dispositivos, mais ou menos isso, né? Mostra, com todas as linhas e com todo respeito, profunda falta de cuidado ou desprestígio ao poder legislativo, mostra profundo desprestígio ao parlamento, que debateu isso, que esse projeto de lei é um projeto de lei que é fomentado há muitos anos, é discutido, é debatido há bastante tempo, e mostra, acima de tudo, o viés de que entende que deve ter uma predominância da acusação sobre a defesa. E acho que, como iniciei falando, num Estado democrático não pode ter predominância. Você tem que ter equilíbrio, você tem que ter um Ministério Público forte para acusar, uma advocacia forte para defender e uma magistratura, sobretudo, Iglesias, independente e imparcial para julgar sem conluio ou conchavo, seja com a acusação, seja com a defesa. Não cabe ao magistrado combinar o resultado do processo, nem com o promotor, nem com o advogado. Isso aí traz uma polêmica recente, revelada por essas mensagens do Intercept, referente à Lava Jato. Qual que é a avaliação, não do presidente da OAB do Maranhão, mas do advogado Thiago Dias, sobre o que foi a Lava Jato, o resultado concreto dela e a metodologia? Acho que a Lava Jato deu uma importantíssima contribuição ao país. A Lava Jato, como disse, apresentou as minúcias, as entranhas do sistema político eleitoral brasileiro. Acho que as condenações, tudo isso que foi apresentado, as delações, acho que nos demonstram isso. E o país deve muito à Lava Jato. E a Lava Jato, inclusive, nos apresentou a importância de ter também uma lei de abuso de autoridade. Porque, apesar do trabalho fantástico que foi feito, em determinados pontos, eu acho que isso é senso geral, um ponto ou outro houveram excessos.
Então ela nos mostra o quê? Que é importante sim ter um judiciário forte, é importante sim ter uma magistratura e um Ministério Público forte, mas também é importante você ter, importante eles serem fortes para coibirem os abusos das outras instituições, mas é importante também você ter ferramentas de controle. Importante. Tu achas que em algum momento garantismo e impunidade eles podem chegar muito próximos no Brasil? De maneira nenhuma. Como eu disse, a solução para os problemas que enfrentamos está dentro da lei. Não cabe ao judiciário, não cabe ao Ministério Público ou a qualquer operador de direito, aos advogados, tentarem legislar. Legislação cabe aos deputados, que são eleitos e que representam a vontade soberana do povo. Ah, mas eu não concordo com os deputados, eu não concordo com o Congresso que nós temos. E isso é uma reflexão que nós temos que fazer enquanto sociedade. Se lá estão porque nós votamos neles. Se nós temos mais de 300 deputados que respondem inquérito no Supremo Tribunal Federal ou na Polícia Federal, lá estão porque nós votamos neles. Então, o que a gente tem que pensar é na importância de uma reforma política ampla, profunda, uma reforma eleitoral que contemple realmente os anseios da sociedade. Acho que para isso a sociedade deve ir à rua. Deve ir às ruas para cobrar uma reforma política, deve ir às ruas para cobrar uma reforma eleitoral, para que a gente possa eleger aqueles que têm as melhores propostas, as melhores ideias, aqueles que têm compromisso com aquele nicho social que elegeu. A gente não elege o candidato que tem mais recursos, o candidato que tem mais força no partido, o candidato que tem mais aliados políticos, e sim aqueles que têm compromisso com a sociedade. Tens alguma ideia em termos de sistema eleitoral que pudesse contemplar melhor esses anseios da população que tu relataste tão bem agora? Olha, tiveram muitas discussões no ano retrasado quando tiveram algumas alterações legislativas sobre o aspecto eleitoral. Terminou-se, por exemplo, com a questão da coligação partidária nas eleições proporcionais. Acho que isso é um avanço, sim. Mas, em compensação, criamos um fundo de quase 3 bilhões de reais, que eu acho que vai na contramão do que a sociedade espera do processo eleitoral. Enquanto eu estava falando há pouco de ideias, propostas e valores, você cria um fundo de 3 bilhões que vão ficar na mão de poucos para fazer campanhas caríssimas e deturpar aquilo que a gente espera das eleições. Acho que a gente precisa repensar o sistema de financiamento, precisa sim ser repensado, debatido com muita profundidade. Eu acho que é uma pleia de ações que precisam ser feitas e que requerem, acima de tudo, um debate social muito profundo, debate com a classe política como um todo, não centrado em meia dúzia só de líderes. Acho que os líderes são importantíssimos, mas esse debate é muito profundo, ele precisa ser feito com a sociedade. E o Bolsonaro, tua avaliação dele, principalmente nesse episódio recente aí com o Felipe Santa Cruz, aquilo ali, para ti, o que representou aquilo ali? Um ataque muito forte à memória de todas as famílias, de todos os desaparecidos políticos, de todos aqueles que não puderam enterrar seus entes queridos. Eu acho que o debate ideológico, as divergências, elas são sempre válidas e elas são salutares e importantes em uma democracia. Não existe democracia sem divergência de pensamento. Mas você atacar as memórias dos mortos é algo que, ao longo da história de civilização, é sempre algo muito grave. É atávico ao ser humano. Se você voltar na Roma antiga, se você voltar na Grécia antiga, onde os mortos eram enterrados com moedas de ouro nos olhos, todo um cuidado, um respeito à memória dos mortos. Eu acho que isso mostra um grau de evolução civilizatório, que o presidente pareceu desconhecer quando fez aquele ataque. Quisesse ele divergir do Felipe Santa Cruz, presidente nacional da Ordem, meu amigo, o fizesse sob a linha ideológica, o fizesse sob conteúdo programático de ações, divergindo do que pensa o AB em determinadas ações. Isso é um direito deles, faz parte da democracia. O ataque aos entes queridos, eu acho que diminui o nível do debate e, acima de tudo, o cargo que ele exerce. Tem uma coisa que eu ouço muito, que eu acho muito importante, busco preservar enquanto presidente da Ordem, por exemplo, e aí você vê a diferença de proporção. Chama-se a liturgia do cargo. O presidente precisa entender a liturgia de ser presidente da República. E o que tu visualizas nessa questão do processo do Lula, já que a gente já falou de Lava Jato, o que tu achas assim? É um processo que foi realmente conduzido sem as garantias necessárias no curso do projeto, do processo dele, ou tu achas assim que foi uma sentença justa? Qual que é a tua opinião desse processo que culminou aí com a prisão do Lula? Olha,
Quanto ao mérito do processo em si, eu me resguardo a não opinar pelo aspecto de que precisaria conhecer, enquanto advogado, o conteúdo. Vou dizer, tem prova, não tem prova? Não conheço o processo em si. Você se basear num processo que tem, sei lá, quantas mil páginas deve ter esse processo, em 2 páginas numa revista, em 2 folhas no jornal, ou pior ainda, no que nós vemos nas redes sociais, o que tem de fake news, tanto falando, defendendo a sentença, como contraditando a sentença, é uma enormidade, acho que a gente não pode se basear nisso. Então, quanto ao mérito, eu não opino. Quanto à forma, me parece, de longe, porque realmente não conheço o processo, parece que houve uma pressa incomum nos demais processos, e isso, inclusive, eu li, e isso sim li na revista, que a média de prazo de julgamento no TRF4 era X, e a média e o prazo do julgamento dele foi muito mais célere que isso. Acho que isso traz exatamente esses questionamentos que existem, celeridade existente, essas mensagens vazadas pelo Intercept, nos trazem uma dúvida, uma dubiedade que é muito ruim num processo que levou à condenação do ex-presidente da República. Um processo como esse, a gente tem que ter aquilo que é elementar a toda a sociedade, que é a segurança jurídica. A sociedade poder sentar e dizer, não, a sentença é justa, não, a sentença é injusta. O simples fato de nós estarmos discutindo sobre a adequação ou não da sentença, se ela é ou não justa, se ela observou ou não os procedimentos legais, isso é ruim, porque isso não deveria ser pauta de discussão, e é pauta de discussão por alguns atropelos que parecem ter havido. Tu acha que as redes sociais, elas têm culpa disso aí, de hoje, por exemplo, até uma decisão de um juiz num processo, ela ser colocada por uma grande massa de pessoas que não têm a formação necessária em ciências jurídicas, no caso, em direito, a formação necessária para ter um entendimento correto daquilo ali. Tu acha que isso atrapalha o debate? Eu acho que assim, eu digo muito, falei isso muito ano passado, quando o OAB teve uma campanha muito forte de combate às fake news. Muitos advogados especialistas de Facebook, talvez. Sim, mas isso é eu sempre digo que as redes sociais trouxeram consigo vantagens fantásticas. Elas trouxeram a democratização da informação, a democratização do conhecimento. As pessoas hoje, qualquer assunto, você vai lá no Google, localiza a informação, estuda um pouco, lê, você discute. Isso, a celeridade, a notícia que ocorreu na Inglaterra, na Alemanha, no Japão, na China, você em 30 segundos está sabendo aqui nas redes sociais. Isso é muito bom. Isso eu acho que democratiza, aproxima a sociedade como um todo. Mas ela trouxe consigo também isso que eu chamo da grande doença da sociedade moderna, que são as fake news. E isso é muito, muito, muito perigoso. E é muito perigoso sobre todos os aspectos. Aspectos políticos, e a gente vê muitas fake news no período eleitoral, mas nós já vimos suicídios cometidos por fake news, pessoas se mataram por conta de fake news, nós já vimos pessoas aquele caso do reitor de Santa Catarina, se eu não me engano. Nós já vimos pessoas serem linchadas por causa de fake news. Execração pública, moral, por causa de fake news. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande. É o que eu disse, trouxeram muitos avanços, mas como é algo que talvez ainda seja um tanto novo, precisa de uma regulamentação mais rigorosa, mais aprimorada. E em relação à questão dos julgamentos, temos, como você disse, assim como você é médico, a pessoa quando vai no médico hoje, ele vai se consultar com o médico e diz, doutor, eu estou sentindo isso, eu acho que é tal coisa, o remédio que eu li que tem que tomar é esse. O médico estudou tantos anos para realmente conhecer com profundidade, as coisas não são tão simples. E a mesma coisa é um processo, a mesma coisa o sistema político que nós temos, eu acho que não comportam soluções simples, problemas complexos. Uma sentença, uma análise jurídica precisa levar em conta preceitos constitucionais. Esses preceitos, de onde eles vieram? Qual é a exegese desses preceitos? Eles não surgiram do nada. Eles têm uma construção histórica. Os direitos e garantias individuais que constam na Constituição, contraditória e ampla defesa, se a Constituição fez questão de chancelar como cláusula pétrea, é porque nós vivemos num período totalitário, onde não eram observados os direitos de maneira como deveria ser, o contraditório e ampla defesa. Por exemplo, nós temos, você falou da lei de abuso de autoridade. A lei de abuso de autoridade vigente no país, ela data de 1965, quando nós vivemos uma ditadura. Agora você imagina uma lei de abuso de autoridade durante um processo, um período ditatorial. Ela
ela realmente não tem um viés de combater com ênfase os abusos de autoridade. Uma lei de abuso de autoridade pensada e gestada numa ditadura não serve para o período democrático que nós vivemos e que eu sempre digo que a democracia é o melhor sistema de governo dentro dos existentes. Você pode até dizer que não seja perfeito, não é perfeito, mas dentro dos que nós conhecemos, eu acredito que seja melhor. Nós temos que preservar... Aquela frase que o Churchill dizia, né? É o pior de todos mas dentro dos que existem, é o melhor. Porque nós temos que lutar pela nossa democracia, pelo sistema republicano, democrático, onde todos têm direito de falar. Até a divergência. Olha, eu concordo, eu não concordo, eu quero votar em A, em B, em C, eu acho que está certo, eu acho que está errado. E isso só nos é oportunizado pela democracia. Nessa coisa das fake news que tu falaste, saiu recentemente, foi aprovado, acho que na Câmara ou no Senado, em votação inicial, tem que ir para outra casa, não lembro em qual foi delas primeiro, essa lei das fake news que eles colocaram. Não achas que a dosimetria da pena, ela exagerou um pouquinho, ou tu achas que é adequado isso aí? Até 8 anos, se eu não me engano. Eu acho que o Congresso ainda vai apurar isso. Acho que a gente precisa, sim, regulamentar e ter regras muito rígidas para isso. Talvez a dosimetria esteja um pouco exagerada e até eu acabei não sendo muito claro na outra resposta quanto à questão do judiciário. O judiciário não deve, isso é preceito constitucional, é preceito democrático, o judiciário não deve se ater à rede social, a julgamento de imprensa. Ao contrário do que já havia até ministro do STF falar, não cabe ao judiciário julgar conforme voz das ruas. Quem tem que fazer suas ações conforme a voz das ruas... Está parecendo o Barroso falando, foi ele que falou isso aí? Eu acredito que tenha sido, não lembro qual foi o ministro, não lembro, acho que foi até o Barroso, mas não recordo. Mas quem tem que agir conforme as vozes das ruas são os legisladores, são os gestores, representantes do Poder Executivo. O Judiciário tem vitaliciedade, inamovibilidade e diversas outras garantias. Irredutibilidade de vencimento, que são imprescindíveis exatamente para que o Judiciário possa ser contramajoritário. Porque senão nós vamos ter um Judiciário, não cabe ao Judiciário jogar para a plateia, senão nós nunca vamos ver defendido nenhuma minoria, nós nunca vamos ver defendido o direito daqueles que efetivamente não tenham tanta força na massa e, pior, nós vamos ficar sujeitos a mudanças de julgamento ao sabor dos ventos. Porque nós sabemos que a opinião pública hoje pensa de uma forma, daqui às vezes 2 meses saiu uma nova fake news e a opinião pública está pensando de outra forma. E o Judiciário é o poder que tem exatamente, a meu ver, a função maior de dar estabilidade a um país, a função maior de dar estabilidade a um povo. Paz social é indissociada de segurança jurídica. Nós só temos paz social se nós tivermos segurança jurídica. E cabe ao Judiciário primar por segurança jurídica. E só teremos segurança jurídica com o Judiciário aplicando a Constituição, aplicando a ordem jurídica do Estado Democrático, aplicando as leis, as normas existentes, sem preocupação do que acha A, do que acha B, do que acha C. Aplicadas as leis, o tempo tende a consolidar as situações. E aquela lei, não, mas a lei não é adequada. Isso cabe ao Legislativo, aos deputados, fazerem análise adequada e fazer as mudanças legislativas que precisam ser feitas. E até acho que precisamos fazer muitas mudanças, inclusive no nosso sistema penal, processo penal, mas não cabe isso ao Judiciário. Qual que é o principal problema, na tua opinião, do sistema penal hoje brasileiro? Lento, ineficaz, ineficiente e, naquilo que é eficiente, o sistema carcerário não cumpre sua finalidade, que é ressocializar. Mais de 90% dos crimes do Brasil não tem punição. Boa parte prescreve. Não prescreve pelos recursos existentes. Prescreve porque às vezes fica anos na escrivaninha dentro de um cartório judicial. Prescreve porque fica anos à espera de um simples despacho, às vezes, do magistrado, e aí a culpa não é dos magistrados. Nós temos que pensar também no elevado número de processos que existe no nosso Poder Judiciário. Nós temos 110 milhões de processos. Nós agigantamos a judicialização, isso tornou-se regra, e é impossível um Poder Judiciário que dê vazão a essa demanda com a celeridade que precisa ser dada. E qual é a tua opinião, por exemplo, um judiciário desse sobrecarregado, milhões de processos, mas que, por exemplo, num dia de jogo da equipe de futebol, ele decreta recesso, masculina, feminina. O que tu acha disso? Tu acha que isso é razoável, esses prolongamentos de feriado que às vezes tem, dentro dessa dinâmica? Acho que a gente
a principal reclamação do Poder Judiciário, e é reconhecido, isso é o Judiciário Nacional, estou falando de uma maneira ampla, geral, sim, eu sei disso. É o número de processos e a morosidade. Isso é reconhecido. Ora, Rui Barbosa, em 1920, já dizia que justiça atrasada não é justiça, senão injustiça qualificada e manifesta. Você vê que o problema da morosidade também não é algo recente. Sim. Tem aí pelo menos um século. Se nós temos morosidade, se reclamam da falta de pessoal, se reclamam da falta de estrutura, você diminuir o número de dias trabalhados é que não é a solução para o problema que nós enfrentamos. Qual foi o segredo da tua primeira vitória na eleição da OAB? Sobre um grupo que já vinha há muito tempo dominando aquela estrutura da ordem, que tinha um apoio na época, isso não estava escrito, não era propagandeado, mas a gente sabia que tinha um apoio, uma torcida grande, até das próprias forças políticas aqui que controlam o Estado hoje. Na última Como também foi as isso? forças políticas estavam torcendo, pelo menos, eu diria, talvez mais do que torcendo contra a nossa eleição. Mas eu digo que o que é que acontece? Em 2015, em 2018, eu me propus a fazer uma campanha estritamente programática. Em pegar minha campanha em 2015 e pegar em 2018, não tem ataque a qualquer adversário. O que a gente buscou construir foi um conteúdo programático, de ideias, de valores, de propostas para a advocacia, o que a gente entendia que era necessário para melhorar o dia a dia do exercício profissional do advogado, o que a gente entendia que a ordem devia, como a gente entendia que a ordem devia agir em defesa da sociedade, direitos e garantias individuais e coletivos. E, dentro desse prisma, apresentamos isso à advocacia, fizemos uma defesa muito veemente, apresentamos as nossas propostas, os nossos valores, as nossas ideias e, acima de tudo, buscamos o contato com a advocacia. Eu dizia em 2015, frisei em 2018 e repito agora, o lugar do presidente do AB, o lugar dos conselheiros da diretoria da ordem não é dentro daquele prédio bonito que nós temos do Calhau. Nosso lugar, como representante de classe, é onde está cada advogado. Tenho orgulho de dizer que nunca se viajou tanto, principalmente no interior do Estado, nunca se esteve tão presente no Fórum Estadual, na Justiça do Trabalho, na Justiça Federal, como nós temos estado ao longo dos últimos 3 anos e meio, buscando conversar com a advocacia. Eu sempre digo que a ordem só conseguirá ter uma boa gestão, com eficiência e celeridade nas ações que precisam ser tomadas, se a gente tiver um diálogo constante e permanente com o advogado. Porque ele é que vai dizer para a gente qual é o anseio, qual é a dificuldade, qual a urgência que ele precisa. O teu principal legado e o teu maior sonho no pós-OAB? Até porque tu estás no segundo mandato, não pode concorrer à reeleição. Olha, eu acho que o principal legado que a gente traz é, primeiro, o maior de todos, essa democratização do AB, essa aproximação da ordem dos advogados. A ordem, inclusive é o nosso slogan desde o começo da gestão passada, a casa de todos. A OAB é a casa de todos os advogados. Eu sempre digo que é a casa de toda a sociedade civil e especialmente de todos os advogados. Fora isso, eu acho que o compromisso com dar um mínimo de estrutura para o exercício profissional, por exemplo, instalei 7 sedes no interior, 50 salas na gestão passada e mais 10 nessa, já 60 salas em fóruns no interior. Fizemos uma reforma aqui onde hoje tem sala para o advogado que não tem escritório atender seu cliente, tem escritório compartilhado com 20 computadores, ou seja, toda uma estrutura e a valorização e fortalecimento da advocacia, com defesa de prerrogativas, com alvará expedido em nome do advogado, com uma relação institucional com todas as instituições, altiva, altaneira, respeitosa, sempre friso. Acho que o respeito é a chave principal para que você converse de igual para igual com qualquer instituição, e a ordem tem buscado fazer isso, com a independência que a OAB, por legado histórico, por preceito institucional, precisa ter. A ordem não pode ser, seja de qualquer poder, nem linha auxiliar de governo, nem braço de oposição. A ordem, eu sempre digo que a ideologia do AB é a Constituição Federal e nosso partido é a cidadania. Não tem nenhuma perspectiva em longo prazo de cargo eletivo, alguma coisa nesse sentido? Na OAB. Na OAB. Em 2021 temos eleição na ordem, tentar... Fazer o sucessor? Vamos ver, acho que não penso nisso. Eu digo que sou presidente até 31, se Deus assim quiser, até 31 de dezembro de 2021. E quando chegar lá, perto de outubro de 2021, a gente pensa se vai ter algum candidato.
que a gente tenha proximidade, se vamos disputar algum cargo no Conselho Federal, em algum outro órgão, na ordem. Eu acho que essa eleição é a eleição que eu quero disputar. 37 anos pós-OAB, qual que é o plano depois? Conselheiro de ordem ainda ou algum retorno à advocacia privada realmente? Não, continuo advogando. Os cargos no OAB têm serviço voluntário, inclusive a presidência, nosso serviço é voluntário, é gratuito. E exerço a advocacia com muito orgulho, que é o que eu gosto de fazer, exercer. Hoje mesmo estive no fórum fazendo uma audiência, e aí quando passei, encontrei os colegas, presidente, eu estou indo fazer uma audiência, daqui a pouquinho volto, que estou no horário da audiência. E eu gosto de fazer advogar, e por isso essa paixão pela advocacia, porque eu tenho orgulho de dizer que eu acho que nada me dá mais prazer do que poder representar a advocacia do Estado do Maranhão, nada me dá mais orgulho do que lutar dia a dia pelo fortalecimento e valorização da advocacia. Maravilha. A OAB do Maranhão, para quem não sabe, nos acompanha, tem o segundo menor valor nacional de anuidade. Isso foi uma promessa tua de campanha, né, Thiago? Exato. Então, na tua opinião, óbvio que por prerrogativa até da própria OAB Maranhão seguir a orientação da OAB Nacional, tens que fazer a constituição do exame de ordem, tudo aqui. Mas tu és favorável mesmo ao exame de ordem? É uma coisa que tu acreditas, da forma que hoje ele é tratado, feito? Ele é indispensável à defesa da sociedade, da cidadania, e digo mais, ele é indispensável à manutenção do sistema judiciário como nós o concebemos. E vou te explicar o porquê dos dois fundamentos. Advogado lidar com direitos essenciais, direito à liberdade, direito ao patrimônio, direito às relações familiares, afetivas, honra. E o mínimo que a sociedade espera dos advogados é que eles tenham o preparo razoável para bem defender seus interesses. Até porque você pode ter um direito a determinado bem da vida. O advogado, se pedir errado no processo, você vai perder, porque é um absurdo. Mas você vê a importância de ter advogados minimamente preparados. O advogado tem que estar bem capacitado para defender a sociedade. Segundo, nós temos hoje no Brasil 1.100.000, quase 1.200.000 advogados, e temos aproximadamente 3 milhões, 2 milhões e pouco de bacharéis barrados no dia de exame de ordem. Ah, tem 3 milhões de bacharéis. Nós temos 110 milhões de processos. São 3 milhões barrados, ou seja, são 4 milhões ao todo. Você imagina que nós saltaríamos de 110 milhões para pelo menos 200, 300 milhões de processos se você tivesse 4 milhões de advogados. E o sistema judiciário, que já é lento, que já é moroso, que já não consegue dar resposta a contento pela morosidade ao cidadão, o sistema judiciário como um todo vai à falência. E aí quem pagará o preço será a sociedade. E isso é tudo que a gente não quer, né, Thiago? Nós precisamos ter uma advocacia forte para bem representar a sociedade, para bem defender o direito do seu constituinte e para garantir a manutenção do sistema judiciário como a gente concebe hoje. E a advocacia forte significa cidadão valorizado e respeitado. Maravilha. Thiago, eu quero te agradecer pela presença. Passou muito rápido a entrevista pela tua qualidade técnica, mas fica o convite para que volte sempre e te dirija às câmeras para dar a tua mensagem final. Bom, Iglesio, eu que quero agradecer o convite, dizer que foi um prazer enorme e que é sempre muito fácil ser entrevistado quando o entrevistador é bom. O entrevistador faz as perguntas certas, bem colocadas e a gente vai embora, o tempo não passa. Ou melhor, passa muito rápido. Foi o que aconteceu hoje, mas um prazer enorme, muito obrigado.